Secretário Executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, seja bem-vindo ao Café PT. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tudo bem? Tudo bem, Anderson? É um prazer estar aqui com você no Café PT. Um abraço para toda a nossa militância aí que estiver nos acompanhando também. Maravilha. Márcio, já queria começar falando que o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional o novo Plano Nacional de Cultura, né? E aí, para começar, eu queria já entender, Márcio, qual é o significado político e institucional desse novo PNC, né? Para o país, especificamente após anos de desmonte da política cultural no nosso país. Anderson, foi um ato muito bonito, muito significativo, com a presença do presidente Lula, da primeira-dama Janja, da ministra Gleisi e, sobretudo, da nossa ministra Margarete Menezes, que o presidente enviou para o Congresso o novo Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura é o principal instrumento de planejamento das políticas públicas de cultura. É ali que a gente organiza os objetivos das políticas, as diretrizes das políticas e aquilo que a gente quer para os próximos 10 anos. O plano anterior também tinha sido enviado pelo presidente Lula em 2010. Esses planos são decenais, ou seja, ele tinha vencido já em 2020. O governo anterior, que era um governo que massacrava, odiava, criminalizava a cultura, não enviou o plano, e foi no nosso governo, na nossa gestão, com a liderança da ministra Margarete, mas com o trabalho aqui da Secretaria Executiva, que tem muito orgulho, né, que nós construímos esse plano com muita participação, com muita escuta da comunidade cultural, e agora estamos enviando para o Congresso para votação e para transformar numa lei orientadora aí do que a gente espera da cultura e das políticas culturais nos próximos anos. Maravilha, secretário. O plano ele foi construído, inclusive, né, com uma forte participação social, envolvendo conferências, consultas públicas e oficinas em todos os estados do Brasil. Agora, como é que esse processo participativo influenciou, né, as diretrizes finais do documento? Foi fundamental, porque um documento como esse, ele precisa espelhar os anseios da comunidade cultural, da população em geral. Então, nós realizamos, né, no ano de 2024, a Conferência Nacional de Cultura. A quarta conferência foi a maior conferência da história, né? Mais de 5.000 pessoas participaram das atividades, iniciativas, e as propostas dessa conferência, né, foram orientadoras do Plano Nacional de Cultura, mas nós não encerramos o processo de participação na conferência. Depois disso, nós circulamos o Brasil inteiro, todas as capitais, ouvindo a comunidade cultural, fazendo uma escuta presencial e colhendo também sugestões para a construção do Plano Nacional de Cultura. E, em seguida, ainda, através de instrumentos de participação digital aqui do governo federal, nós recolhemos mais de 25.000 contribuições que vieram do Brasil inteiro para formular esse plano. Então, acho que é o plano nacional com maior participação popular, não só da cultura, talvez de todos os planos da história, e que responde muito, né, a essa construção da política cultural de horizonte participativo, com escuta ativa, que é o que tem representado a nossa gestão nesses anos de reconstrução do Ministério e das políticas. E isso deixa o documento mais forte, né, mais legítimo, mais representativo do setor, e ele chega agora para essa outra etapa de participação social. Afinal de contas, né, o parlamento é um espaço também de escutativa, de participação, com todo esse legado de construção técnica aqui no Ministério, né, mas também com essa escuta e com essa abertura, com essa abrangência que a participação ofereceu para esse documento. Não tem dúvida nenhuma de que esse plano é o melhor plano que nós já construímos na história da cultura brasileira. E é uma marca, né, uma das bandeiras do governo do presidente Lula, que é justamente de ouvir toda a sociedade brasileira, de fazer realmente um governo participativo, né, Márcio? Inclusive, Márcio, tem um trecho do discurso do presidente Lula, justamente no dia que ele enviou, né, o Plano Nacional de Cultura ao Congresso Nacional. Eu queria que a gente pudesse assistir esse trecho. Pode ser? Rapidinho. Com prazer. Queridas companheiras e companheiros, há muitos anos eu sonho em fazer da cultura nesse país uma coisa
quase que revolucionária com a participação da sociedade civil. Porque a cultura nada mais é do que o resultado da capacidade criativa do ser humano. Todo mundo tem um potencial cultural extraordinário desde o dia que nasce. O que é importante é que o Estado, ao invés de determinar que tipo de cultura, o Estado precisa criar as condições para que as pessoas possam colocar para fora o potencial que têm. A gente pode dar um pouco de conhecimento, mas a inteligência cultural está dentro de vocês. E isso ninguém tira de vocês. E o que nós precisamos é apenas exorcitar esse potencial que vocês têm. É isso, né, Márcio? Na prática, o PNC, o Plano Nacional de Cultura, ele veio para justamente garantir, né, que a cultura ela exista no Brasil realmente, né? Que ela nunca mais deixe, né, que ela não passe mais pelo que ela passou nos últimos anos, né? Ele é a base legítima pela qual as políticas culturais vão se estruturar, né? Que vão oferecer essas condições concretas do que o presidente Lula falava, né? Todas as pessoas têm capacidade criativa e têm direito à produção e aos bens culturais do nosso país. Isso é um direito de cidadania muito importante. Então, a política cultural ela é uma política que fortalece a democracia, fortalece a cidadania e também é uma grande geradora de emprego, renda, oportunidade. Mais de 7 milhões de pessoas atuam na economia criativa, mais de 3% do PIB, é uma economia muito mais limpa, já na linha de transição, da transição energética. Então, a gente está falando aqui de futuro, né, e de direitos sociais concretos para o nosso povo. E o presidente estava muito contente nesse dia, porque ele se encontrou com todos os nossos agentes, com todo o Comitê de Cultura, né, e está vendo esse trabalho que o Ministério está fazendo nessa gestão. Nós chegamos a 11 mil pontos de cultura, estamos com 1.000 agentes territoriais, com comitês e escritórios em todo o Brasil, ou seja, a gente tem um ministério muito enraizado nos territórios e muito disposto a ouvir, a construir junto e respondendo com políticas concretas e estruturando essas políticas em leis. Aconteceu a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, Marco do Fomento Cultural e agora um Plano Nacional de Cultura. E o novo Plano Nacional de Cultura, ele estabelece 8 princípios, 8 eixos, né, Márcio? Não sei se, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas pelo que a gente deu uma estudada aqui, são 8 princípios que vão orientar aí a política cultural pelos próximos 10 anos. Eu queria entender, Márcio, quais desses pilares, né, quais são os mais estratégicos que você destacaria para a gente, de uma forma prática, realmente, para que as pessoas que estão em casa possam entender? Olha só, eu acho que são vários itens que falam de economia criativa, direitos dos trabalhadores, né? A cultura como vetor de promoção dos direitos e equipamentos culturais, mas eu sinalizaria 2 eixos que são muito importantes. Um deles é o que trata de gestão e participação, que é o que estrutura o nível da gestão, a lógica do Sistema Nacional do Sistema Nacional de Cultura, e o outro, né, eu acho que o que trata dessa novidade, né, que hoje é presente na cultura, que é o mundo digital. A gente está falando de cultura digital e direitos digitais, que é algo que o Ministério também tem tratado muito, né? A gente está tratando de legislação sobre streaming, a gente está tratando de legislação sobre inteligência artificial, sobre direitos autorais. Então, isso, a entrada desse tema no Plano Nacional de Cultura também demonstra a contemporaneidade desse plano com relação aos grandes temas e dilemas e questões que a gente tem, né, hoje no mundo da cultura e na transição econômica que nós estamos vivendo. Então, é um plano que abarca, né, desde elementos de gestão até essa estruturação digital. Inclusive, um dos eixos inovadores é o de cultura, bem viver e ação climática, né, secretário? Queria entender, inclusive, como que a cultura ela se converge, né, ela se articula, né, com a agenda climática e com a defesa dos territórios, especialmente agora, nesse contexto da COP30, né, que a gente tem vivido.
Bom, né, a gente tem trabalhado desde o começo da gestão esse vetor, né? Eu até comentei um dos elementos que a gente tem falado muito. A economia criativa é uma economia de baixo carbono, com baixo impacto, que gera muito emprego, gera oportunidade, a empregabilidade na área da economia da cultura é maior e com níveis de salários maiores. Então, quando a gente está falando de investimento nessa área, a gente está falando também de preservação, mas a gente está falando também de uma outra dimensão da ação climática, que a cultura é muito importante, que é a do engajamento, mobilização. Quantas obras de audiovisual, quantas obras de cinema, de teatro, quantas exposições não alertam sobre as mudanças climáticas e formam consciência a respeito das mudanças climáticas como um tema fundamental. Então, a cultura também tem um papel muito importante nessa agenda de engajamento, né, com relação ao tema das mudanças climáticas. Então, hoje, né, nós temos também essa dimensão importante. E tem um outro elemento que está aí no elemento do bem viver, que são os conceitos, né, de viver em comunidade, que são representados, sobretudo, pelas expressões culturais dos nossos povos e saberes tradicionais, que estão representados também com uma saída concreta que a gente tem para oferecer a respeito da transição que a gente precisa viver, não só na economia, mas também como sociedade para superar a crise em que nós estamos vivendo. Isso tudo coloca a agenda cultural dentro de uma agenda bastante central. A gente viu isso na COP. A ministra Margarete, eu mesmo, participamos de muitas iniciativas lá em Belém, mas ela preside um grupo chamado Grupo de Amigos da Cultura, da Ação, Grupo de Amigos da Ação Climática baseada na cultura. Esse grupo reúne mais de 50 ministros da cultura, mais de 50 organizações de cooperação internacional, justamente para valorizar e garantir que a cultura também contribua com esse debate internacional. Então, é um elemento muito importante nessa construção e é por isso que ele está presente no plano, porque tem sido parte muito concreta do trabalho aqui do Ministério. Imagino o quão desafiador deve ser lidar com cultura quando a gente fala de Brasil, né, secretário? Que são diversas realidades diferentes, diversos ambientes diferentes. Enfim, inclusive o PNC ele também destaca, né, essa importância de fortalecer a cultura nos territórios, como a gente falou, nas comunidades, nas periferias também, e junto aos povos, aos grupos tradicionais, ou seja, realmente é bastante diverso tudo isso. Mas, secretário, que instrumentos o plano prevê para que a política cultural ela chegue de fato, né, a todos os brasileiros? Bom, o plano ele vai ser governado através de uma estrutura de participação, que vai ter a participação do Ministério, de gestores e dos conselhos. Eles vão cuidar para que as metas que vão ser construídas depois que a lei for aprovada, né, são um conjunto de metas que nós vamos perseguir nesses próximos 10 anos, sejam cumpridas. E vão ter metas que vão ser da União, vão ter metas que são dos estados, vão ter metas que são dos municípios, e é preciso que a cidadania também cobre os governos para que a gente avance nessa direção. Esses instrumentos são fundamentais. À medida que a gente determina, por exemplo, que nós queremos chegar a um determinado número na rede de pontos de cultura, aumentar a rede de infraestrutura cultural, ter mais equipamentos culturais nas periferias e no interior do país, isso tudo vai estar presente com objetivos do plano, com uma pactuação a ser realizada como um instrumento, né, que pode estar à disposição da sociedade para reivindicar o seu cumprimento pelos governos. Essa é a importância do plano. Ele é um instrumento de planejamento, ele é um direcionador e ele também é um instrumento para que a população se empodere e cobre, né, os seus gestores e gestoras, não só de cultura, mas, sobretudo, prefeitos, governadores, porque nós estamos falando de um instrumento legal, de uma matéria, de uma lei. Sim, claro, né, consagrada que precisa ser respeitada. Então, o plano oferece essa base de sustentação para que a gente possa avançar com as políticas culturais e atingir objetivos cada vez mais abrangentes nos próximos anos. E é por isso que ele foi construído com muita participação e a gestão dele também vai ser acompanhada com muita participação, e isso tudo está presente também na lei que está sendo apreciada pelo Congresso Nacional nesse momento.
Maravilha. Secretário, recentemente, inclusive, a ministra Margarete Menezes lembrou que o setor cultural ele representa, aí, né, ele movimenta cerca de 3% do PIB brasileiro, né? Isso realmente é um número bastante expressivo que mostra realmente a força do setor cultural no Brasil e a importância também de se investir em cultura no Brasil, que é justamente isso que o governo do presidente Lula defende também, né? É justamente esse investimento que demonstra, de fato, a importância que o setor cultural tem para o Brasil. E é isso mesmo, secretário, realmente é um dos... Esse é o caminho, realmente, é investir na cultura para que se movimente a economia de diversas formas e de que fato, né, de que forma que a cultura ela realmente traz esse movimento para a economia do país. Olha, como você bem pontuou e a ministra repete isso muito, porque esses dados são muito impactantes, nós estamos falando de um setor que reúne 3% do PIB, isso é mais ou menos a mesma coisa que a indústria da construção civil, farmacêutica, mais que a indústria automobilística, então, né, são dados que a população geralmente não sabe, mas que emprega muito mais do que todos esses. Isso também é muito importante. A gente tem mais de 7 milhões de pessoas trabalhando. E a gente deve ter uma renovação desses dados de PIB até o próximo ano, porque esses dados estão refletindo ainda 2022. Agora, você imagina como vai estar o resultado disso depois do governo que mais investiu em cultura na história do nosso país, que é esse terceiro governo do presidente Lula, e investindo em todas as cidades. Porque o investimento em cultura tem um impacto econômico muito decisivo, sabe? Por uma outra razão também. Não se está tratando de grande investindo em grande. Quando a gente está falando da economia da cultura, é sobretudo o pequeno e o médio investindo em pequeno e médio, fazendo o recurso circular. Quase todo o recurso que é investido em cultura, ele é empregado em serviços, e esses serviços vão gerando mais empregos. Então, por isso que a gente fala hoje que, por exemplo, quando a gente investe R$1 em cultura, na Lei Paulo Gustavo, o estudo do Rio determinou que retorna R$7, né, nisso. Quando a gente está falando de Lei Rouanet, um estudo mais recente que a gente tem, desse mês ainda, está falando também isso, cara. R$1 retorna 6. A cada 12 mil reais gera um emprego. Talvez seja o emprego mais barato. E esse emprego que é gerado com um investimento de 12 mil reais, em função dessa circulação, paga melhor do que o de muitos setores consolidados. Então, investir em cultura tem um impacto econômico de oportunidades muito significativo em todo o território nacional, porque o investimento que nós estamos fazendo, ele não é concentrado nas grandes cidades ou nas capitais. O recurso está chegando de norte a sul, de leste a oeste, dos pequenos aos grandes municípios. E isso vai ser muito transformador da economia da cultura nesses e nos próximos anos também. E por isso que é tão importante se dar continuidade, né, secretário, esse trabalho que tem sido feito justamente para que não haja nenhum retrocesso, independentemente do governo, né, que estiver aí comandando o país. Agora, secretário, para quem nos assiste, o que muda concretamente na vida dos artistas, né, na vida dos produtores, dos gestores culturais e também do público em geral, com a implementação do novo PNC, né? Quais são, para finalizar também, e quais são os próximos passos agora em diante, né, com o texto que está lá no Congresso, o que se espera a partir de agora? Bom, o que vai mudar concretamente é, a partir do momento que a gente tiver o plano aprovado, nós vamos ter um mapa do caminho compartilhado e metas que vão ser compartilhadas também. E, a partir disso, um direcionamento para onde os investimentos públicos devem fluir nos próximos anos. Esse direcionador você pode ter certeza que vai resultar em mais fomento, em melhor financiamento, melhor distribuição desses recursos, em mais equipamentos culturais, em melhor gestão da atividade cultural e impactos, né, colaterais de melhorias na educação, na saúde, na segurança, porque a cultura impacta em todos esses segmentos de forma muito, muito positiva. Então, a gente pode ver impactos para a comunidade cultural, mas para todos os brasileiros nos próximos anos, porque nós estamos dando um passo a mais
na institucionalização das políticas de cultura para garantir isso que você falou agora, continuidade, perenidade, que as políticas culturais se transformem numa política de Estado, que é algo que está sendo feito por decisão desse governo, decisão do presidente Lula, né, e investir nisso, em garantir que as políticas de cultura, que são uma política desse governo, se materializem em instrumentos legais que vão se converter em política de Estado e que não possam ser descontinuados com facilidade se a gente tiver uma tragédia, mas eu tenho certeza que a gente não vai viver outra tragédia como nós vivemos, que nós estamos aprendendo, fazendo justiça de transição, né, punindo quem ataca a democracia nesse momento. E então acho que o nosso país está evoluindo nesse sentido, mas a gente está se preparando para que a cultura também evolua e se institucionalize cada vez mais, garantindo esse lugar central que as políticas de cultura precisam ter se a gente quer um país verdadeiramente desenvolvido e que supere as suas desigualdades históricas e seus desafios históricos. Eu acho que esse lugar da cultura que o terceiro governo do presidente Lula tem apresentado para a sociedade, ele é muito importante, precisa ser muito cuidado, muito preservado, e é por isso que a gente conta com a aprovação do Congresso, achamos que vai ser aprovado, e a partir disso, com esse trabalho coletivo na construção das metas e na consolidação do Sistema Nacional de Cultura, esse instrumento de gestão que vai ser, tal qual o SUS é para a saúde, um sistema para a cultura que vai orientar e estabelecer a gestão da cultura num outro patamar a partir da sua implementação. E eu agradeço muito, Anderson, a oportunidade de conversar aqui e poder falar um pouquinho desse projeto e de tantos outros que a gente está desenvolvendo aqui no Ministério. Com certeza, e vamos acompanhar, né, o andamento lá no Congresso e com certeza e aguardar a aprovação aí do PNC. Secretário Márcio Tavares, muito obrigado, que agradeço a sua participação aqui com a gente, prazer enorme poder conversar contigo, parabéns aí pelo seu trabalho na Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, e o espaço segue sempre aberto aí para vocês do Ministério da Cultura aqui na TV PT e no nosso programa Café PT. Muito obrigado. Valeu, Anderson, muito obrigado, um abraço para todo mundo da equipe da comunicação do PT e também para todos que estão nos assistindo. Perfeito, até a próxima.